E ganhando tempo, abre a palavra de Deus aí no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, 32. O último livro do Pentateuco, Deuteronômio 32, fica de pé só mais uma vez aí. Glória a Jesus. O versículo é o 4. Se você ainda não pôs o teu celular no silencioso, essa é a hora. Aproveita. Era para ter colocado já. Deuteronômio 32, 4 diz assim. Quem achou diz amém. Quem não achou diz me espera. Todo mundo? Vamos lá. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. De novo, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Amém, pode sentar. Glória a Deus. Como a palavra de Deus é maravilhosa, como a palavra de Deus nos fortalece, nos dá esperança, motivação, nos dá propósito. A palavra de Deus é o próprio Deus. Jesus é a palavra de Deus. É o Logos, aquele que veio como palavra de Deus para nos estabelecer, nos sustentar, nos fundamentar. E aí esse texto de Moisés aqui, quando ele fala a respeito da pessoa de Deus, ele usa palavras muito fortes aqui, muito significativas para todos nós. Quando ele diz quem é o Deus que nós servimos. Nós vivemos num país, apesar de haver muita idolatria no Brasil, mas o Brasil, de modo geral, entende que há um único Deus, que há um só Deus. O Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus, o Deus de Israel, é esse o Deus o qual nós nomeamos quando falamos Deus, estamos falando desse Deus. Mas nos tempos bíblicos, haviam deuses e deuses e deuses e deuses, e havia necessidade da identificação de qual Deus que a pessoa estava falando, e Deus, na sua palavra, sempre lhe diz que eram deuses falsos, são deuses falsos, que o único Deus realmente verdadeiro e autêntico, o único Deus. Tanto que ele fala, Israel, há um único Deus, há um único Senhor, só um. E aqui Moisés traz características, atributos desse Deus, para que fosse identificado ali entre o povo de Israel, que precisou passar por muitos anos, muitos séculos, até que eles entendessem realmente que havia um único Deus que eles deveriam confiar. E nesse texto ele fala palavras fortes, dizendo, ele é a rocha. Rocha, sustento, poder, força, algo inabalável. Rocha é algo inabalável, né? Ele fala, as obras dele são perfeitas, caminhos de Deus, planos, propósitos de Deus são justos. É fiel, que não comete erros. Deus é o teu Deus, posso ouvir um amém? Amém. Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo na tua vida, porque Deus não comete erros. E nesse projeto nosso chamado vida, em que você pensa que nasceu porque seu pai e sua mãe quiseram, eu tenho uma notícia para te dar. Não, foi Deus quem quis. Porque diz a palavra do Senhor que antes que cada um dos ossos se formasse no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias. Foi Deus que quis. Foi Deus que formou, foi Deus que estabeleceu um projeto na sua vida. E a principal área desse projeto, como agora fazendo uma analogia de construção,
E o texto que eu li aqui fala a respeito de rocha. A parte mais importante desse projeto é o fundamento, é a base que vai sustentar tudo que for construído em cima dele. Portanto, nós precisamos entender que a nossa vida, para que ela seja uma vida baseada, fundamentada, próspera, inabalável, ela precisa ter a base, o fundamento, e o fundamento é Cristo e a sua palavra. Deus é a nossa rocha. E a parábola que Jesus conta em Mateus 7 sobre a casa na areia e a casa na rocha, é tão simples de entender. A gente conta para as crianças entendem de primeira, e é tão forte, tão importante nós entendermos que quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, combate contra ela, porém ela não cai, porque ela foi fundamentada. Nesse projeto chamado vida, se você está estabelecido na rocha, que é Cristo, virão os ventos, virão as tempestades, vão balançar a sua casa, vai sair aquele quadrinho bonito da parede, vai quebrar uma janela, vai arrancar uma porta, vai quebrar um móvel, vai arrancar uma telha, mas a tua casa permanecerá de pé, porque está fundamentada na rocha que é Cristo, e você vai com Deus reconstruir tudo de novo. Essa é a maravilha de ter a vida fundamentada na rocha que é Cristo. E como a própria Bíblia mostra, de Gênesis até Apocalipse, você começa no Gênesis lá no princípio, e o último verso de Apocalipse você encontra o amém. Então do começo até o fim, existe um meio, que é o processo que Deus trabalha na nossa vida para nós chegarmos lá. Aí é que está o negócio. Eu digo, às vezes, sempre digo isso, né? Que o homem que foi tão feliz na Bíblia foi o ladrão da cruz. Por quê, pastor? O ladrão da cruz aceitou Jesus naquela dor daquela cruz, reconheceu e confessou Jesus, morreu e foi para a glória. Não tem processo, não teve, mas não teve galardão também, né? Talvez, né? Qual foi o galardão? Não, como o pastor Mário aqui começou a dar uns spoilers, não deixou legado, não deixou marcas. O primeiro hino evangélico que eu aprendi quando eu nem era crente ainda, é chamado da Assembleia de Deus, né? Não sei se os irmãos vão conhecer, os da antiga talvez até conheçam aí, chama Marco Glorioso, que fala que nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é bonança, existem espinhos que ferem e fazem chorar. Eu nem era crente ainda, e minha mãe, né, evangélica ali, né, estratégica, né, me ensinou ali, disse, não, vamos cantar comigo aqui, Marcelo, né, e que lá em Goiás todo mundo canta, né, e eu fui cantando, e com certeza aquilo foi, né, de alguma forma, amaciando o meu coração, e dizia que o seu rastro vai para trás ficando na estrada da vida, deixando um marco glorioso para quem olhar. É maravilhoso, né? Uma letra muito impactante, né? Então, a vida que nós vivemos, ela deixa marcas, ela vai deixar alguma coisa. Mas antes de qualquer coisa, antes de você começar a construir, de você começar a fazer planos e projetos, entenda uma coisa: nós precisamos estar fundamentados em Cristo. Na base, a base de tudo na sua vida, na minha vida, é Cristo. Isaías escreve no capítulo 55 do seu livro, ele fala que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus muito mais altos do que os nossos caminhos. Tão altos como está o céu da terra, assim são os caminhos e os pensamentos de Deus. Então é melhor, o de Deus é melhor. Se eu estou fundamentado em Cristo, são os pensamentos de Deus que vão valer na minha vida, são os caminhos de Deus que vão valer na minha vida. E nós vimos aqui em Deuteronômio 32, verso 4, que Deus, ele não erra. Vocês estão aí? Amém.
que Deus ele não erra, que Deus é justo, que os seus caminhos são perfeitos, e no meio da tempestade você vai poder entender: estou fundamentado na rocha. Então eu vou ler aqui para você agora o que diz a palavra em Efésios 2, 19 a 22, eu vou ler o 20 e o 21. Vocês são como um edifício, e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Construído, processo, continuidade, chamado, propósito, legado, marcas, conquistas, palavras que o Senhor traz para você hoje, povo de Deus. O Senhor constrói sobre um alicerce forte que é Cristo e deixa uma marca nessa terra para todos os que ficarem. Legado. Mas tem o processo. Você não pode desistir. Você não pode resistir ao projeto de Deus. Se renda hoje. Eu tenho uma impressão, pastor Mário, que Judas, ele não entendeu o projeto. Isso fez com que o coração dele se endurecesse e ele traiu Jesus no final das contas. Quando nós não entendemos o projeto de Deus, parece loucura o projeto de Deus, na maioria das vezes não é fácil. O projeto de Jesus nessa terra não foi dominar os romanos, não foi chamar um exército de homens armados para a guerra, conduzidos por um general humano e tirar todos os inimigos humanos de Israel. O projeto de Jesus era estabelecer o reino de Deus nessa terra, espiritual, porque tudo aqui passa e o projeto de Deus é perfeito, os seus caminhos são justos, Deus não erra. E Judas não entendeu. E o que ele fez? Quando essa mulher aqui derrama ali o perfume do vaso de alabastro, o perfume que era caro, 300 dias de trabalho aquele perfume, ele talvez tenha pensado: com esse dinheiro eu podia contratar mais alguns soldados, podia dar dinheiro para os pobres e ficar mais popular e conseguir aumentar aqui os seguidores. Ele não entendia, mas a própria Bíblia diz que nesse momento ele já estava fora do caminho do Senhor, porque diz que ele era ladrão, que ele roubava. Então, quando nós não entendemos o propósito, a gente sai fora da direção de Deus, e a gente começa a ir por caminhos que Deus não escolheu para nós. Então entenda uma coisa, igreja do Senhor: Jesus, ele te chamou, estabeleceu você sobre uma rocha, e ele vai trabalhar na tua vida do jeito que você não espera, do jeito que você não quer, mas vai ser o projeto de Deus perfeito para a tua vida. Isso é o que importa, o projeto de Deus para a minha vida. Então, do seu nascimento até a sua promoção para a glória, entenda qual é o seu papel nessa terra. A gente já pregou isso tantas vezes aqui, de tantas formas diferentes, mas é uma mensagem que precisa ser repetida, porque a gente esquece. A gente faz igreja, vai levando a vida, vem para o culto e volta para casa e vai trabalhar, e parece que liga o piloto automático e esquece que o Senhor Jesus morreu na cruz e pagou um alto preço para nos resgatar desse mundo aqui, e fazer você viver já na eternidade enquanto está nesse mundo. Se a gente liga o piloto automático e vive só de igreja, vive só de evento, e vive só de coisas dessa vida, você esquece que há uma eternidade te esperando, e você não vive o seu propósito, o seu legado nessa terra. Ele fica para segundo plano, e aí as coisas não acontecem como Deus planejou. Igreja, desperta hoje. Desperta hoje. Para que Deus te chamou? Você está aqui para quê? Para que você nasceu? Qual é o seu legado? Qual é o seu chamado? Deus vai falar contigo. Busque mais a Deus, fale mais com Deus. Não viva de igreja e não viva de culto, viva na presença de Deus.
O culto vai ter outro propósito na sua vida. Quando você vier para cá, você não vai vir porque você precisa ali de uma esmola espiritual. Você precisa, não, você vai vir aqui para se derramar na presença de Deus, derramar no altar e dizer: Senhor, eu te amo, eu entendo o meu chamado, eu sei porque estou aqui, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um culto poder te adorar nessa manhã. Aleluia. É Deus maravilhoso. O problema é que no decorrer do tempo a gente se cansa, a gente se afadiga, desanima, fica frustrado muitas vezes, e acontece com todo mundo. Davi cantou: por que te abates, ó minha alma? Vamos cantar ainda, harpa, pastor? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, aleluia! Por que te abates? Glória a Deus, aleluia. Jesus sabia disso. Ele escreve em João 14: não se perturbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim. Jesus deixou claro para os apóstolos ali, antes dele ser crucificado: não se preocupem. Na NVI fala: não se preocupem. É isso? Não se perturbe o coração de vocês. O nosso coração fica perturbado com as intempéries, com as tempestades, com os problemas da vida. Mas ele fala: não se perturbe o seu coração. Espera em Deus. Creia em Deus. Creia também em mim, disse Jesus. A obra que ele fez de libertação. E nós estamos em tempo de Páscoa, em prévias de Páscoa. É tão importante essa mensagem, nós falarmos para as pessoas, porque o mundo, meus queridos, o mundo está perdido. O mundo hoje vive a prosperidade como nunca viveu. O Brasil, pelo menos, eu nasci em 1970, eu passei muita dificuldade na minha infância, na minha juventude. Não era tão fácil como hoje. Claro, tem dificuldade ainda, não é fácil, mas mesmo com toda essa crise que nós estamos passando, há mais fartura do que quando eu era criança. Pastores aí mais experientes como eu, né? Nós vivemos em tempos de prosperidade, mas nunca se viu tanta depressão, nunca se viu tanta tristeza, nunca se viu tanto jovem querendo tirar a própria vida, nunca se viu tanta criança insatisfeita, porque perdeu-se o propósito da vida. Perdeu-se, é viver para essa vida. E o apóstolo Paulo disse que se eu viver para as coisas dessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, quando Jesus fala: não se perturbe o seu coração, creia em Deus, creia também em mim, creia na obra que eu planejei para vocês, creia no propósito que eu dei para a vida de vocês, creia no chamado que eu dei para a vida de vocês. E isso vai fazer com que você olhe para Ele, você olhe para a obra de Jesus. Jesus teve mais dificuldade que nós, irmãos. Ele teve mais. Ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Todos o abandonaram na cruz, com exceção de João e das mulheres. Eu imagino que Jesus fosse eu ali, já pensou eu ali na cruz, olhando para baixo, e eu que alimentei multidões, e eu que teria ali curado tantas pessoas, não vejo ali sendo grato. Mas Jesus sabia que o propósito da vida dele era aquela hora. Quando Pedro diz: não, Senhor, longe de ti ir para a cruz, ele falou: para essa hora eu vim. Para trás de mim, Satanás, que só entende as coisas dos homens e não entende as coisas de Deus. Quando nós deixamos de entender o propósito de Deus, estamos sendo influenciados pelo inimigo, que ele quer tirar você do caminho. E os caminhos de Deus são justos e são perfeitos para a tua vida. Então creia e não se preocupe, porque nós estamos realmente em tempos difíceis. Está se cumprindo cada dia mais o que diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, a qualidade de pessoas, ou falta de qualidade,
que ele cita aqui: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, diz a palavra. E nós temos vivido isso. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. É um quadro terrível, e é o que nós vivemos hoje. O certo virou errado, o errado virou certo, está tudo virado de ponta cabeça. A família tem sido destruída a cada dia mais, aqui sem amor pela família. Ele disse aqui há 2000 anos atrás, e se cumpre nos nossos dias. Então qual é a nossa... o que nós precisamos fazer? Nos afastar desse tipo de pessoa, nos afastar desse tipo de mensagem, porque a própria igreja tem sido contaminada, tem sido corrompida por falsos profetas, por falsas mensagens, e nós precisamos ser uma igreja bíblica, original, que mantém a estrutura na rocha que é Cristo. Os modismos, os falsas revelações da última hora não estão na Bíblia, e nós precisamos nos afastar. Isso faz com que a igreja perca o seu propósito, e aí é que é gravíssimo. Se um indivíduo perde o propósito, como foi o caso de Judas, já foi terrível. Os 11 ficaram firmes, mas Judas se desviou. Imagina quando a igreja perde o propósito. Então, como igreja, nós precisamos entender: por que eu estou aqui no Jardim Ouro Preto? Por que eu estou ali no Parque Esplanada do Imbu? Porque cada igreja está plantada em algum lugar da cidade. É para fazer algo naquele lugar. A igreja não pode perder o seu propósito. E estamos sendo pressionados. Cada dia o cerco vai fechando mais, cada dia vai ficando mais apertado a gente andar em santidade, porque a contaminação, ela está por todo lugar, para todo lado. Uma roda de conversa que você não consegue ficar 5 minutos sem ouvir contaminação. Uma programação que você tenta ali desconectar um pouco ali a sua cabeça, daqui a pouco já está passando pornografia, traição, está passando coisas que não presta. O tempo todo nós estamos sendo fechados, cerco, mas é bíblico. É o propósito de Deus. Nos últimos dias, diz aqui a palavra, virão esses tempos. Então não adianta eu ficar revoltado, não adianta eu querer. Eu preciso pregar o evangelho, salvar aquele que quiser ouvir através da pregação de Cristo, e me afastar dessas pessoas, para que o seu propósito não seja maculado, não seja abafado, não seja cancelado. Amém? Então, estamos em tempos difíceis. Quando Jesus fala, creia, Ele não falou só da perseguição, porque veio muita perseguição e infelizmente virá mais. Estamos cada dia mais próximos dessa virada da nova ordem mundial, quando a perseguição virá sobre toda a igreja. Sabemos disso. A promessa até do político aí, do Lula, dizendo que se ele ganhar, ele vai colocar a igreja no lugar dela. É um absurdo ele dizer isso. Mas eu vou mostrar para a igreja evangélica qual é o lugar deles. Falou com as palavras dele, está gravado. Isso é só uma pequena coisinha, que ele pode simplesmente criar leis para proibir pastor ser político. Ele pode fazer isso, né? Isso ele pode fazer. Não sei se ele pode ir muito além disso, mas isso já mostra sinais de perseguição. Na China é proibido pregar o evangelho, na Rússia é proibido pregar o evangelho, na África do Norte, no Oriente Médio é proibido pregar o evangelho. Então existe muita perseguição há muito tempo, mas no mundo ocidental não. Na Europa não tem, toda a América não tem, mas vai chegar a hora. Não somos melhores do que nossos irmãos da China, não somos melhores do que os irmãos da África do Norte. Então, tempos cada dia mais trabalhosos. Mas quando que você consegue passar por tudo isso sem desistir? Quando você entende o seu propósito nessa terra. Podem te xingar, podem te perseguir,
podem tirar todas as suas posses, podem tirar os seus bens, mas o seu propósito está firme no seu coração, você não será paralisado. No nome de Jesus. Você sabe, você vai dizer como o apóstolo Paulo, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Que frase pequenininha, mas de tanto impacto. Quando vier uma pancada no lado direito, você vai dizer, mas eu sei em quem eu tenho crido. Quando vier uma pancada do lado esquerdo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe que esse Deus que você crê não erra. Você sabe que os caminhos desse Deus são justos e perfeitos. Você sabe que Ele é a rocha que te sustenta e nada vai abalar essa rocha. Aleluia! Nada! Oh, glória! Aleluia! Então, como é que eu não paro? Entendendo aonde eu quero chegar. Irmãos, Filipenses 3 diz assim, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo. Irmãos, eu deixo tudo o que ficou para trás, não interessa o passado. Passado é um demônio na vida de muitas pessoas. O passado paralisa. A pessoa vai dar um passo, ela pensa, não, mas naquele ano, 20 anos atrás, quando eu tentei fazer isso, aconteceu aquilo e foi uma tragédia. Se for pensar dessa maneira, você não faz nada. Esquece das coisas que ficaram para trás. Prossegue para as que estão diante de você. E muitas vezes as que estão adiante de você vai ser naquela mesma situação. Sabe por quê? Você não passou na prova naquele dia. E viver por propósito é algo tão interessante que você sabe que você está no lugar certo. Eu comentei com os irmãos lá do Salva, né? Irmãos, tá bom, estava uma bênção. Louvorzão, ministério infantil, igreja toda estruturada, igreja bonita, irmãos amados, igreja. Eu ia lá e adorava a Deus, tudo funcionando, nossa, que coisa gostosa. Mas o meu coração arde por estar aqui. Meu coração arde pela obra social. Meu coração arde pelos menos favorecidos. E não tem nada errado com a igreja do Taboão, mas é o meu chamado, é o meu propósito. Então eu sei que eu estou no lugar onde eu deveria estar. E assim funciona com a vida de cada um. Você tem que saber que você está no lugar onde você deveria estar. Qual é o seu chamado, meu irmão? Descobre, busca em Deus. Para de ficar com medo do passado e preocupado com o futuro. Vive o hoje de Deus na sua vida. Ora, Deus, o que o Senhor quer para mim hoje? E Deus tem algo para você hoje. Deus vai falar contigo hoje. Faça-o hoje, no nome de Jesus. Prossegue, esquece o passado. Não deixa o passado te paralisar. Quanto crente abençoado, cheio de dom, está parado numa caverna. Está preso numa caverna, porque está com medo do passado. Está com medo de acontecer de novo aquilo que ele não gostou. Talvez você não passou na prova, e Deus está colocando você de novo na oportunidade, para você passar naquela prova. Vai para cima, povo de Deus. Moisés clamando a Deus: Deus, o povo vai morrer, Deus, olha o mar aí na frente, Deus, e agora está todo mundo me pressionando aqui, Deus. Deus responde para Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Quando Deus te deu um chamado, Deus te deu um propósito, pode estar tudo fechado na sua frente, basta você marchar na direção do chamado, na direção do propósito, porque Deus já deu a ordem. Por que clamas a mim? Pega essa palavra aí, olha só como é interessante. A gente às vezes pensa assim, não, tem que orar, e tem que orar, tá bom? Não vai me entender errado aí, viu? Não, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Mas Deus já falou, vai fazer, crente. Deus já mandou, vai marchar. Mas o mar está fechado, mas o mar vai abrir. Porque Deus mandou, amém? Porque Deus mandou, amém?
Então vai. Mas eu não sei fazer. Eu não sei, eu não consigo. Deus é que é a rocha da sua salvação. Ele é o teu sustento, Ele é o teu fundamento. Não se perturbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus. Estou gritando muito hoje, né? Perdão. Creia, creia. A Bíblia é cheia dessas palavras. A Bíblia não é um livro de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, a Bíblia é um livro que diz: creia em mim, eu vou transformar você de dentro para fora, e você nem vai querer fazer nada dessas coisas que não presta. Creia, creia, se aproxime de mim, seja mais Deus na sua vida do que a vida em você. Oh glória, põe no Facebook essa. Busque a Deus. E nessa busca, qual que muitas vezes é o nosso erro? Buscar armas humanas, estratégias humanas, seculares. Meus irmãos, nada muda. É a mesma coisa desde Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não mudou. É o Espírito de Deus na tua vida. É o Espírito de Deus na tua vida. É o Espírito Santo te conduzindo. É o Espírito Santo te armando. São as armas da nossa guerra, diz a palavra do Senhor em Coríntios. Elas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Anulando sofismas. Sofisma é uma palavrinha que a gente não usa e tão importante. Sofisma é um pensamento paralelo a uma verdade. Parece que é verdade, tem tudo de verdade nele, mas é mentira. Quando nós buscamos estratégias humanas para fazer propósito na terra, nós estamos fazendo sofismas. E a palavra de Deus, ela vem para quebrar isso, anular tudo isso e te dar a verdadeira arma espiritual, meus irmãos. É o Espírito Santo, nada muda. É jejum, é oração, é leitura da palavra, é dedicação ao seu ministério, é vir aos cultos, não faltar nas reuniões, é você estar junto com o povo de Deus, é você se afastar de todo o mal, da aparência do mal. Essas são as nossas armas. Essa é a parte que você constrói em cima do fundamento que é Cristo. A rocha é inabalável, mas o que é feito em cima é você que faz. E eu tenho base bíblica para te dizer isso, porque diz a palavra do Senhor que a gente constrói sobre o fundamento. E essa construção pode ser de palha, pode ser de madeira, pode ser de feno, pode ser de ouro, pode ser de prata. Pode ser de brilhantes, pedras preciosas. Então, nós é que construímos. Então, construa usando as armas espirituais. Você vai receber de Deus dons, porque a Bíblia é clara em dizer que Deus deu dons aos homens. Se você acha que não sabe fazer alguma coisa, mas o seu coração arde para fazer aquilo, oh glória, você está no caminho, porque você não sabe, mas Deus sabe. Você não consegue, mas Deus consegue, e o Espírito de Deus em você é que vai operar tudo aquilo. Então diz em 2 Coríntios 10, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe, essa história, essa frase, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, é quando nós deixamos que o nosso pensar, quando vem aquelas palavras humanas, aquelas questões humanas, Cristo em você vai fazer com que você seja obediente ao verdadeiro pensamento, ao verdadeiro propósito, e você não vai errar tanto, porque errar nós sempre vamos, né? Como seria bom eu poder dizer, você não vai errar, mas você vai errar, né?
Todos erramos. E quando você errar, você vai se humilhar, pedir perdão e vai continuar. Porque você deixou as coisas que ficaram para trás e prossegue para as que estão à frente de você. Deixou para trás e prossegue. Essa sim, a nossa vida é essa. Do princípio até o amém tem o processo. E nesse processo existe um projeto de Deus na tua vida. Você está entendendo a mensagem aí? Quem está entendendo? Tem um projeto. E esse projeto tem uma base, que é Cristo, que é a rocha que te sustenta. Mas é você que constrói em cima dessa base. Está entendendo? Com que você está construindo? Se for com coisas que queima fácil, é humano. Se for com coisas preciosas, ouro, prata e pedras preciosas, que o fogo não consegue destruir, é divino. Amém? Construa em cima disso. Aí, estamos armados, entendemos o propósito, estamos vivendo na presença de Deus, mas Jesus, ele é claro em dizer, tome cuidado. Tome cuidado. 1 Pedro 5 diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Presta atenção. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, o Senhor Jesus, através da vida de Pedro, ele fala, tome cuidado. Você está no propósito, você está na bênção, na direção de Deus, mas o inimigo é feroz. O tempo todo ele está procurando uma brechinha. Ele quer fazer você brigar com o irmão que está do seu lado. Olha aí para esse irmão que está do seu lado, bonitão, bonitona aí. Né? Ó, vigia, crente. Fala para ele, vigia, crente. Vigia, crente. Porque, né, o inimigo quer fazer a gente viver em guerra. Ele nem precisa fazer muita coisa. Ele não precisa mandar uma bomba aqui, acabar com a igreja. Ele só precisa lançar uma setinha na sua mente e dizer assim, ó, olhou torto para você. Ó, tá falando mal de você lá, viu? Então, ó, estão te jantando lá na mesa lá. E aí ele vai te minando. Então, eu pedi para você prestar atenção. Versículo 9 diz assim, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como que eu resisto ao diabo, pastor? É fazendo a oração do descarrego? Nem tem essa oração, né? Não, é você se manter firme na fé. Você dizer, não, eu sei quem eu tenho crido. Não, mas falou mal de você. Não importa. Jesus ama ele, ama eu sou pior do que ele, não importa. Resista firme na fé. O inimigo vai perder a graça. Vai perder a graça querer te provocar. Porque você, não, meu foco é outro, eu vou adiante, eu não fico aqui parado olhando para essas coisinhas dessa vida, não, sabe por quê? Satanás, tudo isso vai queimar junto com você lá no lago de fogo, aleluia. Todas essas palavras, todas essas coisinhas, mimimi, tititi, nhenhenhé, isso e aquilo, não quer, porque fez, porque não fez, né? Não foi, não chamou, não sei, não gostei. Tudo isso vai queimar no lago de fogo, mas nós vamos estar na glória com o Senhor, adorando, aleluia, com o corpo transformado, reinando como reis e sacerdotes na eternidade para todo sempre. Então quando vier o mimimi, o tititi, nhenhenhé, aí você fala, não, Satanás, aqui não tem mimimi, tititi, nhenhenhé, aqui eu estou firme na fé, porque eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu sei em quem eu tenho crido, a minha rocha é Cristo, eu estou firmado na fortaleza que é o Deus da minha salvação, e nada vai me paralisar nessa terra, louvado seja o nome do Senhor, oh aleluia, volta logo Jesus, glória a Deus. Olha esse texto aqui, ainda sobre o cuidado. Tempo de guerra, irmãos. Nós estamos, sempre foi, tempo de guerra. Mateus 10:16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Não anda aí de qualquer jeito, presta atenção.
Existe momentos que você precisa estar muito atento e vigilante, porque para você ser derrubado é um tris. Você conquista algo com sacrifício, com jejuns, oração, você está ali buscando a Deus, você tem ali buscado e de repente a glória faz assim, ó, vai embora, por um tris, porque nós estamos o tempo todo nesse mundo, no meio de lobos devoradores. E parece um paradoxo, como assim? Vocês são fortes, são corajosos, né? A Bíblia tem palavras desse tipo, e você vê Jesus falando, vocês são como ovelhas no meio de lobos. Sabe o que quer dizer isso? Claro que deve ter outras interpretações, mas a ovelha, ela é totalmente dependente do seu pastor celestial, do seu pastor. Então nós como ovelhas precisamos estar o tempo todo dependentes de Deus, porque o lobo está em volta, e você sozinho não vai conseguir vencer o lobo. Então o tempo todo esteja buscando em Deus sabedoria, estratégia, para você não ser derrubado. Homem, cuidado com mulheres, cuidado com coisas que homens vêm te falar, jovens, casais, adultos, todos temos os nossos pontos fracos. Tome cuidado, seja astuto como a serpente. Não é para você ser uma serpente, amém? Astuto, ou seja, a serpente nem enxergar, ela enxerga aquela praga, mas ela põe a linguinha para fora, ela percebe o movimento em volta e ela já se arma. Não, você não vai dar uma paulada na minha cabeça, não. E ela já se esconde na toca, ou ela vai e ataca. Então Jesus fala, seja assim, esteja sempre atento, o tempo todo. O hino da Ludmilla, né? Em tempo de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. Olha só, você está desgastado, você trabalhou, você se esforçou, você fez algo maravilhoso para Deus. Aí você fala, vou descansar agora. E aí vem o inimigo e te dá uma rasteira. Cuidado, descansa no Senhor e espera nele que o mais ele fará, amém? Mas esteja sempre atento. Somos como ovelhas no meio dos lobos. Simples, sem malícia como as pombas. Você não precisa se preocupar, o Espírito Santo vai te revelar tudo o que está acontecendo. Você não precisa ser malicioso, ver mal em todo mundo, ver maldade em tudo, não. Mas esteja sempre atento, como ovelha, ou seja, na dependência do sumo pastor, que é Jesus. E para finalizar, o 7º ponto, do princípio até o fim, nesse projeto de Deus chamado vida, onde o fundamento é Cristo, e que você constrói sobre ele, a sua vida, sua casa espiritual ali é construída, vai chegar o momento do nosso chamado. E vai chegar um momento que parece que tudo deu errado, que não deu certo, que acabou, mas se você viveu o seu propósito, como Jesus viveu, o propósito dele foi vir, treinar aqueles homens, não, o propósito dele foi vir e morrer na cruz. E aí a palavra de Deus diz em Atos 3,15, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. O propósito de Jesus foi morrer na cruz. Ele cumpriu o propósito dele. Qual é o seu propósito? Tem propósito que aparece, tem propósito que não aparece. Não importa se apareça ou se não apareça, o que importa é, você está vivendo aonde Deus quer que você viva? Você está no centro da vontade de Deus? Isso é o que realmente importa, porque mesmo que venha a morte, mesmo que venha a paralisia, qualquer coisa aconteça, o Senhor te ressuscitará e você viverá na glória para sempre com Ele. Eles acharam que acabaram com Jesus. Quando Pedro prega cheio do Espírito Santo, aqui com a ousadia do Senhor, ele diz para os judeus, vocês mataram o autor da vida. Porque aquele povo disse, crucifica-o, achando que estava paralisando um projeto que eles achavam que era humano e carnal.
Mas Deus, quando está no seu projeto, quando está na sua vida, nada pode paralisar isso. E Deus ressuscita Jesus como havia prometido, e por isso nós estamos aqui nessa manhã. Quero te pedir para ficar de pé. Deus te chamou e tem um plano na sua vida. Não pare. Tome muito cuidado nessa caminhada. Valores e princípios bíblicos, eles não mudam. E Deus vai cumprir esse projeto. No final, você vai receber a coroa. No final, você vai receber o prêmio da soberana vocação. Não queira receber o prêmio aqui nessa vida. Não procure a aprovação dos homens nessa vida. Não procure elogios, não procure reconhecimento. Você vai só encontrar ingratidão, você só vai encontrar pedrada, mas o Senhor que te sustenta vai te recompensar no final. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus eu peço pela tua igreja, Senhor. Oh Deus, o Senhor falou conosco nessa manhã sobre o projeto que o Senhor tem na nossa vida. E eu confio no teu projeto, na minha e na vida dos meus irmãos, Pai. O Senhor diz na tua palavra que todos os nossos dias estão escritos num livro, antes que cada um deles existia. Por isso eu sei que o Senhor tem o melhor projeto. O Senhor não erra. Tu és um Deus que os seus caminhos são retos e justos. O seu caminho é perfeito, Senhor. Obrigado, Jesus, porque veio como homem, se humilhou, morreu na cruz pelos nossos pecados e cumpriu o seu chamado, o seu projeto, dizendo: para essa hora eu vim, e clamou dizendo: está consumado. Deus, estamos a dias da Páscoa. Oh Deus, a comemoração dessa libertação que nós tivemos deste mundo, da escravidão desse mundo, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o seu projeto é perfeito. O seu projeto é de libertação. O seu projeto é de salvação. O seu projeto é de amor, porque o Senhor nos ama e tem o melhor plano para as nossas vidas. Põe no nosso coração, Senhor, um sentimento de confiança. Põe no nosso coração, Senhor, o entendimento de que o Senhor realmente não erra. E nos ajuda a confiar mais, a andar mais, Senhor, contigo. A viver mais o Senhor em nós do que a vida em nós, Pai. Nos ajude, Papai, no nome de Jesus. Adore ao Senhor nessa manhã e busque ao Espírito Santo. Busque entender o seu projeto, o seu plano dele na sua vida. Em nome de Jesus.